Olá, bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, do livro do Gênesis. Hoje, capítulo 39, versículos de 1 até o 23. Nós vimos que começamos no capítulo 37 com a história de José. José é vendido para o Egito, né? E depois demos uma pausa e estudamos no capítulo 38 a história de Judá e Tamar. Uma história muito interessante, o capítulo 38, porque lá em Mateus, na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, esses serão da descendência de Jesus de Nazaré. Jesus descende da tribo de Judá. Então, esse capítulo é muito interessante conhecer, porque quando lermos a genealogia, iremos recordar deste texto, do capítulo 38 que lemos anteriormente. Mas vamos voltar então para a história de José. José é vendido para o Egito, para um funcionário, de Herodes, para um funcionário do faraó, melhor dizendo, perdão. E nós vamos então saber o que aconteceu com José nesse início dele no Egito, em que ele foi vendido. Então abra sua Bíblia no capítulo 39 e vamos começar a nossa leitura tranquila e calma, como sempre fazemos, para podermos compreender e ir estudando. Repito, se você quiser uma caneta, tenha uma caneta em mãos, pode grifar o texto, pode grifar o versículo que te chamou a atenção, não há problema nenhum nisso, tá bom? Vamos à leitura então. Capítulo 39 de Gênesis. José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia,
em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse: vede, trouxeram-nos este hebreu para a casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 39, uma história interessante de José. Ele é vendido por seus irmãos por inveja, porque seu pai Jacó tinha predileção por ele, por ser o filho de sua velhice, como nós vimos anteriormente. Então a inveja fez com que seus irmãos vendessem como escravo. E ele foi parar no Egito. Só que seu pai não sabe. Para o seu pai, ele está morto. Um animal feroz o matou no campo. Mas José está, apesar de ter sido vendido como escravo, está fazendo grandes progressos no Egito. Então, o que o texto está dizendo para nós? Os primeiros versículos situam José no Egito, embora nada nos digam sobre a condição de escravo. Nada nos diga sobre a condição de um escravo. Isso você pode conferir depois lá em Gênesis 41, 12. Na realidade, essa foi a destinação que lhe coube, como escravo. Por que a destinação de escravo? Porque José foi vendido aos ismaelitas, como nós vimos no texto anterior, no capítulo 37. Ele foi vendido aos ismaelitas. E qual era a função dos ismaelitas? Os ismaelitas, eles compravam ou recrutavam escravos para vendê-los aos egípcios. Esta era a função dos ismaelitas.
comprar escravos ou recrutar escravos para vender aos egípcios. Faziam negócios, né, com os egípcios. Então José foi vendido como um escravo para o Egito. Embora José fosse vendido como escravo, insiste o autor sagrado que ele era uma pessoa muito especial. E nós pudemos notar na leitura desse texto. Porque Deus estava com ele. Isso começa nos versículos 2 seguintes, e em vários pontos da leitura nós vamos ouvir esta frase, porque Deus estava com ele. Então, o autor sagrado insiste que José é uma pessoa muito especial, tá? O versículo 6 vem antecipar o episódio da sedução da parte da esposa de Potifar e o escândalo e a reação do patrão, tá? Note que o relato fala de certa influência positiva que José transmitia, graças à qual Deus estava com ele. Porque aconteceu da mesma forma que aconteceu com o seu pai Jacó, quando esteve a serviço de Labão. Então, veja bem, a influência positiva de José, transmitida graças à presença de Deus com ele, é igual ao que aconteceu com o seu pai Jacó quando foi trabalhar para Labão. Enquanto Jacó trabalhou por 20 anos, né, para o seu sogro, o rebanho do seu sogro duplicou, triplicou, por causa de Jacó. Jacó trabalhou muito e os bens do seu sogro foram se expandindo, graças a Jacó e porque também Deus estava com ele. Tá? Aqui acontece a mesma coisa com José, lá no Egito. O relato mostra para nós a tentação, calúnias e a prisão, o cárcere de José. Mas tudo isso contado como uma novela. Sim, o texto sagrado usa muito desses artifícios, tá? Contado como uma novela, para ressaltar o quê? Para ressaltar a presença e a companhia de Deus quando se caminha de acordo com a sua vontade. Tudo isso para contar da presença de Deus, da companhia de Deus, para quem caminha nas suas leis, nos seus mandamentos e faz a sua vontade. José era um deles. José, ele atua aqui nesse texto como um israelita correto. José é o modelo, podemos dizer assim, do israelita correto, justo e cumpridor da lei. Por isso o Senhor não o abandonará, mesmo que aparentemente as coisas lhe corram mal. Deus está sempre com ele, porque ele faz o que é certo, faz o que é vontade de Deus. Ok? E José na prisão. Vemos aqui nesse texto os sinais da providência divina. Deus não desampara, né? Mesmo que as coisas lhe corram mal, como nós falamos anteriormente. Vemos aqui sinais da providência divina. Pela acusação séria da esposa de Potifar, o que deveria acontecer com José? José deveria pagar com a sua vida. José deveria ser morto. Mas, no entanto, o seu amo, o seu patrão, manda-o para a prisão. Já é um sinal da providência divina.
porque naquela situação, naquela época, se matava sem questionar. Então ele deveria pagar com a vida tal acusação tão séria que era. Mas o sinal da providência divina aqui ele é mandado para a prisão pelo seu Senhor e não é morto. Então Deus já está intervindo a favor de José. Ok? Outro ponto. Deus se valerá de sinais muito simples para protegê-lo. Como ter a confiança do chefe da prisão, que não fiscalizava o serviço de José por confiar nele. José vai preso, acusado de um crime que não cometeu. Tudo não passou de calúnia e difamação. Mas ele foi preso. E mesmo assim, os sinais de Deus por detrás dessa trama toda é que ele conquista a confiança do chefe do cárcere. E a partir daí o chefe do cárcere passa a lhe dar tarefas ali dentro. Ele passa a tomar conta dos demais presos. E ele é tão fiel naquilo que ele faz, ele é tão bem sucedido naquilo que ele faz, que ninguém lhe cobra nada. Nem mesmo o chefe da prisão cobra alguma coisa dele ou fiscaliza o seu serviço para ver se está correto ou não. Então nós vemos em tudo a mão de Deus, a presença de Deus agindo no seu fiel, naquele que é fiel a ele, que é fiel às suas leis e à sua vontade. Foi tentado? Foi, mas não caiu. Foi caluniado, sofreu a injustiça, mas não perdurará por muito tempo, porque Deus está com ele, porque ele foi fiel a Deus. E é isso que nós temos que tirar do texto sagrado que nós lemos hoje, do capítulo 39, tá? Qual é a mensagem que nós aprendemos deste texto? Aprendemos que, mesmo que tudo pareça conspirar contra, muitas vezes, se nos esforçamos para ser fiel a Deus, seguindo os seus mandamentos e fazendo a sua vontade, sempre vamos notar a sua presença ao nosso lado. E isso nos dará força para enfrentar as situações complicadas com o coração sereno. Assim era José. José, ele não se desesperou porque foi preso. Ele não se desesperou porque não acreditaram nele. Ele foi preso, ele foi encarcerado, mas ele tinha uma grande confiança em Deus e ele tinha também o seu coração tranquilo e a sua consciência tranquila de que ele fez a coisa certa, de que ele, em todo momento, procurou fazer a vontade de Deus. E isso vai ser levado em conta, tá bom? Então, o coração sereno e cheio de esperança, de que tudo passa, não há mal que dure, não há mal que perdure, e a verdade sempre prevalecerá. Então, o que o texto nos ensina do capítulo 39 é isso para nós hoje. Temos a história de José. Tudo que ele fazia prosperava, empreendia. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Assim o texto nos deixa claro. E porque Deus estava com ele, Deus está sempre ao lado, dos seus. Ele nunca abandona. O que ele espera dos seus? Que faça a sua vontade, que o escute, que coloque em prática os seus ensinamentos. Assim,
aquele que é o escolhido de Deus, aquele que é o Filho de Deus, como todos nós somos, sempre vamos sentir a presença de Deus ao nosso lado. E como eu disse e repito, mesmo que tudo pareça conspirar contra, mesmo que não tenhamos muitas vezes a credibilidade ou a possibilidade de provar alguma coisa contrária, calma, a calma de José nos ensina, a serenidade de José e a esperança de que tudo vai se resolver, que a verdade vai prevalecer, porque ele se mostrou fiel. E o texto nos ensina que nós devemos fazer de tudo para procurar fazer a vontade de Deus. Assim, quando nos vier as dificuldades, como veio para José, que nada devia, tudo vai se resolver a seu tempo. Ou melhor, no tempo de Deus. Ok? Então, esta é a mensagem do capítulo 39, e nós vimos aqui José fazendo progressos no Egito, apesar de ter sido vendido como escravo. Ele vai trabalhar na casa do Potifar, né? E lá ele recebe uma grande confiança do seu patrão. Mas essa confiança foi abalada por uma calúnia, por uma mentira que ele não fez. Mas que mais tarde será tudo resolvido. Né? Como eu disse, não há mal que dure. E aquele que é fiel enfrenta as situações com o coração sereno, cheio de esperança. Nunca se desespera diante das situações difíceis da vida, mas enfrenta com calma, sabendo que vai passar. Né? Me recordo, para encerrar o nosso estudo deste capítulo 39, o Salmo 22, que nos diz assim, no seu versículo: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, atravesse, não vou ficar no vale, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. Aquele que crê, acredita que vai passar por aquilo, mas não vai permanecer naquilo que é negativo. Assim foi com José. O texto não mostra desespero, mas mostra que mesmo preso, ele produz. Mesmo preso, ele ganha confiança. Mesmo preso, é forte a presença de Deus com ele, porque ele é fiel. Tá? Então, que fique para nós a mensagem deste capítulo 39 que nós lemos. O texto relatou para nós tudo isso, para mostrar a fidelidade de Deus e a fidelidade de quem serve a Deus, de quem procura fazer a vontade de Deus no cotidiano da sua vida. Ok? Então, um abraço a todos e espero vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 40 de Gênesis. Já estamos avançando, faltam 10 capítulos para acabar o livro do Gênesis. O capítulo 40, nós vamos ver que José começa a explicar os sonhos. Tá? Então ele vai retomando novamente a sua confiança, porque Deus estava com ele. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.